mais te marcou assim nesse período da infância? Tem alguma lembrança, uma memória aí que você quer compartilhar com a gente? Eu tenho algumas experiências muito legais, assim, pelo menos julgo muito legais, que são memórias muito preciosas, de quando chegava esse período agora de meio de ano, as férias escolares, tinha as EBFs. E isso aqui eu falo porque eu acho muito interessante as igrejas que trabalham com EBF, essas questões de Explica pro programação. pessoal aí que não sabe o que que é a EBF aí. A EBF ela é a Escola Bíblica de Férias. É um Certo. período onde os filhos dos crentes e também aqueles que não são crentes, eles se reúnem, a igreja prepara atividade para as crianças, onde há ensino, há brincadeiras, há lanche, porque a gente usava essa credencial, né? Vamos para a EBF porque vai ter lanche. Essa é a forma de E atrair, é, pessoal. e é um período onde a escola bíblica ela recebe as crianças que estão de férias para elas não ficarem em casa apenas. Tem uma série de programações na igreja Certo. e é assim que funciona a EBF. Hoje pouco se vê falar, né, de EBF, poucas igrejas trabalham com EBF e nas EBFs era sempre muito legal toda aquela programação que tinha. E eu lembro que quando a gente participava das EBFs, a expectativa de estar na igreja, de estar envolvido, né? Era sempre muito, muito legal, muito proveitoso. E todas as vezes que eu participei de EBF, eu sempre, eu lembro disso, eu sempre tive uma percepção do que era de fato a vida cristã. A igreja estava cheia, crianças muitas vezes se entretem muito fácil. Verdade. E eu sempre tive uma perspectiva muito concreta sobre a minha fé, desde muito cedo. Eu sempre fui muito sério quanto a isso. Mesmo, como eu falei, vivi como um nominal até os 16 anos de idade. Que às vezes eu tinha vergonha de falar que eu era crente, às vezes já tentei me moldar a alguns padrões que não eram para mim. Entendi. E todos esses ensinamentos que eu recebi na IBF, nos momentos de reflexão, de devocional, eles foram cruciais para, na minha adolescência, a principal área na adolescência é o colégio, né? No colégio, todos esses ensinamentos eles estavam muito vivos na minha cabeça. Então, algumas vezes, já como não tinha mais nem idade para participar de EBF, eu lembrava, não, eu não posso fazer isso porque eu aprendi isso na EBF. A tia fulana de tal, e aqui, eu não sei se essa pessoa vai assistir, é a irmã Nilza Garcia. Ela é Certo. membro da Igreja Batista Nova Vida, lá em Belém. Essa irmã, talvez ela nunca tenha ouvido isso de mim. Eu conto isso para muita gente. Ela foi a mulher que Deus usou numa EBF e ela viu o meu comportamento numa EBF, depois de um devocional, e ela disse: Eu vou te dar a tua primeira Bíblia. E eu lembro até hoje, infelizmente eu não tenho mais essa Bíblia. E era uma Bíblia que estava já gasta pelo uso, ela não tinha capa, não tinha algumas folhas. O de uso pessoal dela? Era uma das Bíblias de uso pessoal dela. Entendi. E ela me presenteou com aquela Bíblia. E isso ficou marcado porque era um zelo que aquela irmã tinha pelas crianças da igreja, porque ela era uma irmã que se dedicava muito no trabalho na igreja, e o zelo que ela tinha em perceber a minha devoção, percebendo a minha devoção. E quando ela me deu aquela Bíblia, eu lembro a Bíblia toda marcada e eu ficava, como é que o pessoal gasta tanto tempo lendo isso aqui? Esses questionamentos de criança. E Ó, é interessante que quanto mais jovem a gente é, quanto mais criança, parece assim que tudo é maior, né? uma- Então, é, para nós, hoje em dia, a gente pega uma Bíblia e a gente vê que é um livro, é uma biblioteca sim. de livros, né? Uhum. São vários livros que se tornam a Bíblia Sagrada.
Mas eu acho que isso ainda se torna ainda mais impressionante para a criança, Sim. né? E realmente é algo. Cara, esse negócio de primeira Bíblia eu lembro, enquanto você falava aí, eu também estava aqui me lembrando da minha primeira Bíblia, como que marca a nossa vida, né? Porque eu Uhum. nunca tinha parado para puxar essa lembrança, mas enquanto você falava aí, eu fiquei lembrando aqui, eu lembro da minha primeira Bíblia que eu ganhei, aproveitando aqui esse papo aqui de primeira Bíblia, foi o meu pai, ele achou uma Bíblia dentro do ônibus, uma Bíblia da capa azul, muito bonita, que tinha umas fotos, era uma Bíblia de estudo e ele me deu, né? E também eu lembrando aqui como eu gostaria de ter guardado essa Bíblia, Uhum. porque é algo muito que marca a nossa vida, né? Então Sim, você recebeu essa Bíblia dessa pessoa, né, que marcou muito a tua vida, tá ali toda sim, marcada e tu já ficou sim. impressionado com as marcações. E aí, como é que foi isso aí? Aí eu lembro que naquele período da EBF, muito se fala, o objetivo é evangelístico, né? Certo. Então muito se fala sobre aqueles versículos que são cruciais para a iniciação no evangelismo. João 3,16, Romanos Todos são 3,23. pecadores, Aí exatamente. começa aquele monte de versículo e esses foram os primeiros versículos que eu aprendi a decorar. E eu lembro que nessa Bíblia, ela tinha marcado de caneta João 3,16 de mais de 3 cores de caneta. Ou seja, ela já tinha Ela já tinha passado ali várias vezes, várias né? vezes. João 3,16 já Isso, tinha já sido motivo de várias reflexões dela várias ali. reflexões. E depois dessa EBF, eu lembro de fazer alguns questionamentos. Eu falei, pai, no próximo domingo eu posso comer o pão e o vinho, tomar a ceia? Aí ele explicava, não, ainda não está na hora. Eu não entendia, né? Mas aquele Sim, entusiasmo de pertencer, de fazer parte, desde pequeno foi muito, como é que eu posso dizer? Eu sempre tive uma paixão de fazer parte da igreja, sempre. E eu não lembro um período da minha vida assim que eu deixei de realmente congregar, de não estar envolvido com a igreja local. E isso entendi. fruto tanto daquilo que meu pai fez em casa, nos cultos domésticos, e aqui já entra Uma outra. um ponto bem crucial, que é a importância do culto doméstico. A Certo. importância do culto doméstico, sabe? O que se compartilha no culto doméstico. E também do discipulado na vida. Eu era uma criança, Certo. mas aquilo ali foi marcante. Eu lembro disso com muito entusiasmo hoje. Aquilo foi muito importante para mim. Embora depois, com o tempo, né, cresci. é, o período do ensino médio para mim foi um período bastante difícil, porque, e isso eu falo, me gera certo constrangimento. Porque eu tocava no grupo de louvor da igreja e eu vivia uma vida assim, a semana todinha não era crente, Uhum. né? Não lia a Bíblia, não orava, não fazia nada. No colégio, o que mais me doía era quando eu chegava no colégio, aí eu via alguém que estava ali, né, era crente, tu olhava para o cara, assembleiano principalmente, que assembleiano era aquela característica, o Tinha cara com o o estereótipo, né? estereótipo, né? Certo. E aí eu dizia, cara, o cara é crente. E aí eu me aproximava, conversava. E aí, quando a gente estava ali engajando uma conversa, aí alguém olhava para mim, mas Fernando, você é crente? Aí eu ficava, sou. E isso doía para mim. E aí no domingo eu tava lá tocando, né? Dei muito trabalho pro pastor Cláudio, cara. Muito trabalho, muito trabalho. Ele me tirou do grupo de louvor 3 vezes, eu discutia. Eu era muito. Assim, eu era um adolescente problemático. Eu dei muito trabalho Um pro tanto pastor Cláudio. difícil de lidar, né? Mas É, quem nunca, rebelde, né? né? Quem nunca, né? E aí, quando eu cheguei àquela fase crucial de quase 18 anos, 17, eu disse para os meus pais que eu queria visitar outras igrejas, porque a igreja lá não tinha nada para jovens, né? E eu precisava procurar outros lugares, precisava conhecer igrejas novas, mais Dando descoladas. aquele migué. E aí visitei algumas outras igrejas, né? Igrejas que naquela hora eram agradáveis para mim, igreja que tem uma prancha de surf no púlpito. Eu queria aquilo, achava aquilo o máximo. Sem citar o nome, né? É, e andei por algumas igrejas descoladas.
E Mas isso é até importante, saber a sim, gente sim, conhecer um pouco sim, da cultura de outras igrejas, né? Saber que existe aí uma diversidade no meio, isso aí é bem legal para sim. abrir um pouco a nossa mente. E aí eu chegava lá e sempre passava um tempinho e aquela semente dos batistas ali no meu coração, né? Aquele formato tradicional. E aí foi quando eu fui membro de uma mega igreja aqui da cidade. É, passei um tempo considerável, fiz muitos amigos. Inclusive, eu gostaria aqui já de mandar um abraço para um cara que Aí, ó. sempre ora por mim e eu tenho convicção disso. E é um cara assim que esses dias eu estava refletindo. Eu já tive um momento onde eu falei para ele: "Ah, a distância mudou nossa amizade". E uma palavra desse cara falou que ele falou para mim, ele disse assim: "Cara, se o tempo ou a distância mexeu com a nossa amizade, é porque você não tem querência para cultivar a nossa amizade". E hoje, né, com mais maturidade, eu percebo que as amizades elas são meios de graça que Deus nos usa para nos aperfeiçoar. E mesmo esse cara de longe, ele tá lá nos Estados Unidos, é o Pedro Teixeira, é um amigo de infância, é o único amigo de infância que eu tenho. A gente jogou bola na rua, a gente já aprontou muita coisa de moleque na Uma rua. raridade, né? A gente ter um amigo assim de infância, Isso. né? E eu quero mandar um abraço aqui para ele e agradecer a Deus pela vida dele, pelas orações e dar os parabéns para ele porque o filho dele nasceu há 2 dias, tá com um bebê recém-nascido. Para Anabela, que é a filhinha dele, a mais velha, e para a digníssima dele, que é a senhora Hannah. Que o Senhor abençoe a vida de vocês e obrigado pelas orações, meu Que irmão. bacana, né, cara, ter esse reconhecimento assim.